Boa noite, minha gente. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live, hein? Cadê os senhores, as senhoras que estão aqui fiéis nessa jornada de logoterapia? Olha, segunda, terça, quarta-feira. Hoje nós temos a terceira live. Vocês estão gostando, gente? Diz pra mim como tem sido a experiência de fazer, de participar dessa jornada. Diz pra mim, vocês estão gostando? Eu quero acolher a todos com muito carinho. Meu nome é Luciana Cordeiro, para quem não me conhece, sou cofundadora da comunidade Bersabéia das Graças. E nós tivemos esse objetivo, né? Essa motivação de fazer a jornada. Fizemos a primeira, foi muito boa. Já está sendo, já no forninho, já acontecendo o nosso e-book, fruto da primeira jornada. E agora psicologia. Então, tem muita gente falando que o conteúdo está bem acessível e é um dos objetivos também da jornada, né? É de fazer acessível o pensamento, os conceitos da logoterapia, tá bom, gente? Então, por isso aqui que a gente tenta mastigar da melhor forma, adaptar, sem retirar o que é o pensamento de Frankl, porque na verdade é totalmente aplicável. Ontem nós falamos junto com a Clarissa sobre a aplicabilidade da logoterapia no dia a dia, não foi isso? Acho que todos gostaram. Você estava lá, você estava ontem, não foi maravilhoso? Não foi? Muito bom? E hoje nós vamos falar sobre consciência. Consciência e valores de atitude. Deixa eu falar, antes de chamar a irmã Maribel, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. A livraria Vozes está com uma promoção maravilhosa com os livros de logoterapia. 30%, 35%, 40%. Você corre lá porque estamos dando várias dicas de vários livros, não é isso, gente? Ó, as Vozes está top nas promoções. E por isso nós temos no final dessa jornada, você que está participando dessa jornada vai concorrer a 2 livros de logoterapia. Olha, gente, que presente! Que presente! 2 livros. Luciana, como eu faço para poder concorrer a esses 2 livros? Você vai lá na minha bio do Instagram, tem um link, você clica no link, você vai ser levado para uma outra página onde vai estar escrito assim: você quer o e-book? Que vai ser fruto, já tá, né? Já tá sendo pronto, não tá totalmente pronto não, tá terminando. Você quer esse e-book? Você quer concorrer aos 2 livros? Você vai fazer um pequeno formulário e pronto, está inscrito, certo, gente? Então, corre lá, hein? Corre lá para você fazer esse movimento de estar inscrito e concorrer a esses livros de logoterapia, tá? Os 2 livros é Em Busca do Sentido e Psicoterapia para Todos. Frankl. Os 2 são de Frankl e você vai gostar muito. Será que a irmã Maribel já entrou aqui? Não entrou ainda? E eu queria um feedback de vocês que estão aqui me ouvindo, se vocês estão gostando da jornada, gente. Fala pra mim. Como que vocês estão percebendo essa jornada? O que vocês acham que precisa mudar, que precisa transformar? Vai falando pra mim. E eu vou vendo se a irmã chegou aqui enquanto vocês vão me falando sobre
essa experiência de estar vivendo a logoterapia nessa jornada. Conteúdos, na verdade, que são novos, né? E vamos tentando trazer da melhor forma possível para que fique claro, né? E mais do que claro, mas aplicável esse conhecimento de Franca, tá bom? Então, eu acho que ela já chegou, ela já tá aqui, a irmã Maribel, com muito carinho. Eu quero chamar, entrando, cadê? Aguardando. Olá, Opa! boa noite. Irmã! Cheguei. Chegando. Chegou, que alegria! Seja bem-vinda! Muito obrigada, para mim também. Sempre é uma grande alegria poder falar da logoterapia, poder partilhar sobre a logoterapia, que realmente é a nossa essência, uma vez que a gente conhece ela. Olha, irmã, eu que agradeço a sua disposição, o seu carinho, poder parar, né, fazer essa live acontecer de alguma forma. Né? A gente entrega um pouco da nossa vida aqui, né? Por isso eu preciso agradecer. Deixa eu perguntar para os nossos que estão aqui nos acompanhando. Vocês estão vendo a irmã Maribel? Tá legal para vocês? O som tá bacana? Tá legal, né, gente? Cheguei agora. Tem alguém falando que parece que eu cheguei agora. Eu cheguei mesmo agora. Tudo tranquilo, tá tudo ótimo pra gente. A nossa proposta. Uhum. Oi, pode falar, irmã. Eu só tô vendo a sua imagem travada e o seu áudio trava um pouco às vezes, mas se tá todo mundo ouvindo aí. É? Tá. Estão falando que tá travando um pouco o meu áudio, né? Mas vocês estão me escutando bem? Senão dá pra gente ir, né? Vai melhorando talvez com o tempo. Irmã, Pois é, para quem não conhece aqui, né? A senhora, sim. Fala um pouquinho da senhora pra gente. Quem é a irmã Maribel? Então, irmã Maribel é uma uruguaia, uma menina que nasceu no Uruguai já há alguns anos, né? Cheguei ao Brasil em 2006, então tenho uns 14 anos de Brasil. Passei por alguns outros países, sou missionária, sou consagrada já há bem mais de 10 anos. E tenho um carisma dado por Deus, né? Uma missão que é a defesa da dignidade, do valor da pessoa humana. Então, eu faço parte, sou fundadora de uma associação de leigos chamada Fraternidade Thalita Cum. E nós temos a missão de realmente, né, trabalhar em prol da pessoa humana. Sou formada em teologia, bacharel em teologia, e estou estudando, cursando agora a pós-graduação em logoterapia. Então, isso aí. Acho que isso. Posso contar mais coisas, Tudo mas isso, né, irmã? basicamente isso aí. Tudo isso. Uma bagagem linda. Irmã, a nossa proposta hoje foi falar de consciência e valores de atitude, não é? Exato. É desafiante, né? Desafiador. Porém, sim. Eu quero perguntar assim, uma coisa bem lógica para a gente começar o nosso assunto. Se alguém perguntasse assim para nós, né? Como que eu compreendo o que tem e o que não tem sentido? Talvez nós poderíamos responder a respeito da consciência. Né? Se alguém perguntasse assim para nós, né? Pois é. Como eu sei uma coisa que tem ou que não tem sentido? De fato, isso é porque nós falamos muito na logoterapia que é para nós buscarmos o sentido, viver o sentido da nossa vida, mas justamente como que se chega a esse sentido, né? Qual é esse sentido? Então, não é qualquer sentido, não é um sentido único, como já falaram os colegas anteriores, a semana passada, não é o sentido para todo mundo,
existe um sentido particular a cada um, né? Cada um tem um sentido único, o meu sentido de vida é meu, que não é o mesmo da Luciana, que não é o mesmo da Francisca, nem da Maria, é a cada um, e que ele está ligado com a sua identidade, né? Aí a gente vai chegar a falar da noção noética, não temos como falar da parte espiritual, mas de noética, que fala o Viktor Frankl, né? Que é o nosso ser mais profundo, onde nós temos ali os nossos valores, que são próprios a cada um, né? Cada ser humano é único. Então, esse sentido está ligado a quem nós somos, a nossa identidade. E aí que entra, então, aquele órgão do sentido que é a consciência. O Vitor chama a consciência do órgão do sentido, né? Que é aquele que vai nos guiar, que vai nos dizer, né? Que vai nos mostrar um pouquinho aquilo que está ligado, quais são os valores, as atitudes, né? As decisões que temos que tomar, que estão ligadas com o sentido da nossa vida. Entendi, irmã. Irmã, é engraçado que quando algumas pessoas me perguntaram assim, né? Mas pode haver um sentido em uma situação, porque a priori a gente precisa compreender que em toda situação existe subjacente ali um sentido, né, a ser encontrado. Mas pode existir um sentido assim que seja egoísta, né? Porque entendendo que a nossa consciência é autotranscendente por si, né? O sentido sempre mora. É. A senhora está me ouvindo? Travou um pouquinho aqui a sua imagem. Eu vi só até a metade. Eu vi quando você falou se o sentido podia ser um sentido egoísta. Sim, sim. Não, a gente partia do princípio que a consciência é autotranscendente, né? Ela já transcende, ela me coloca para fora de mim mesmo. E aí, algumas pessoas ao longo desse tempo me perguntaram, mas se eu posso encontrar um sentido, então a senhora acabou de falar sobre isso, né? Pode ser qualquer sentido, né? E aí, na verdade, entendendo que a minha consciência ela já é por si autotranscendente, então, na verdade, esse sentido ele sempre me jogaria para fora de mim. É isso, irmã? Exato, exatamente. Nunca um sentido, não é qualquer sentido, não é um sentido que, para mim tem sentido comer toda a comida e comprar toda a roupa, porque isso me faz sentir, né? Não, é o sentido justamente isso. O sentido do homem, diz Viktor Frankl, está na doação dele mesmo, né? Transcender ele mesmo e poder ajudar o outro a encontrar um sentido, né? Sempre a doação para o outro, né? Isso é um valor muito, muito precioso. O homem encontra a plenitude do seu sentido na medida que ele se entrega mais ao outro. Ele transcende, sai de si mesmo e se entrega para o outro. E aqui a gente não está falando de religião, mas está falando da essência do ser humano. A essência do ser humano mesmo, né, é sair de si mesmo e se entregar para o outro. E aí que está, então, esse órgão do sentido, a consciência, que nos leva sempre a transcender. Por isso, um sentido egoísta é um verdadeiro sentido. Não é o sentido que fala o Viktor Frankl, né? O sentido que fala o Viktor Frankl justamente é aquele sentido que nos faz transcender e ir ao encontro do outro, da necessidade, né? Aquilo que nos faz, de maneira mais clara, né? A gente pode dizer qual é a nossa... Se nós somos todos singulares, todos nós temos algo de diferente a dar para o mundo, né? Para o mundo e para os outros. Então, é aquilo que nos leva a trazer essa singularidade neste mundo. Não através de atos egoístas, mas através de novos valores para a sociedade, né? Para aquele ambiente onde nós vivemos. Então, é isso assim, né? Tá travando. Voltou? Oi, irmã! Agora sim, estamos aqui. Estamos brincando de esconde-esconde. Big esconde. Ai, ai, essa é a nossa internet, né, irmã? Exato, faz parte. Irmã, se alguém perguntasse assim para nós, existem tantas vozes dentro de mim, talvez eu não sei ouvir a consciência, né? Existiria um caminho para que conseguíssemos
ouvir bem aquilo que é a voz da consciência e não nos perdêssemos nas outras vozes dentro de nós. Exato. Bom, Viktor Frankl fala muito sobre afiar a consciência, né? Nós temos também, eu sempre falo isso, que nos meus primeiros anos de formação, algo que aprendi de João Paulo II, nas suas encíclicas, quando ele fala de esclarecer a consciência, né? E que vai de encontro com aquilo que o Viktor Frankl nos diz. A nossa consciência, né, ela está ali para nos dizer sempre o bom caminho. Só que se eu não afio a consciência, se eu não alimento a consciência, se eu não ilumino, né, se eu não coloco uma luz na consciência, ela vai se escurecendo, né? Se eu faço mais atos ruins, né, ela vai se escurecendo. Se eu faço mais atos bons, ela vai se esclarecendo. Então, quando o Viktor fala de afiar a consciência, é justamente nós irmos tomando consciência daquilo que nos faz bem e daquilo que está em relação com o sentido da nossa vida. Então, é todo um contexto, né? Não é só uma parte, né? Mas quando nós estamos em contato com a nossa consciência e nós vamos afiando ali os nossos valores, o meu valor próprio, quem que eu sou, por que que estou nesta vida, quais são as minhas escolhas, o que de fato faz sentido para a minha vida, aí a consciência aos poucos vai me indicando aquilo que eu devo escolher e aquilo que não devo escolher, que tem sentido e que não tem sentido para mim. Sabendo sempre o que a gente falou no começo, que o sentido está sempre relacionado ao ato de transcendência, de sair de mim mesmo para se entregar para o outro, e uma vivência que é vivida com responsabilidade, né? Não é qualquer tipo de sentido, não é qualquer tipo de escolha, realmente tem que ser com responsabilidade, com a minha identidade. A gente pode até dar depois exemplos concretos para as pessoas poderem entender melhor, né? Sobre essa... Voltou? Você conseguiu acompanhar? Estou ouvindo a senhora. Ótimo. Ótimo. Estou ouvindo a senhora, irmã. Tudo bem, tudo bem. Então, estamos falando sobre esse órgão maravilhoso que nós precisamos amar muito, que é a consciência, né? O órgão do valor, né? É aquilo realmente que vai nos trazer, à medida que a gente vai afiando essa consciência, vai nos trazer, esclarecer qual é o sentido da nossa vida, né? E vai nos levando a ter aquilo que a gente chama depois dos valores, né? O valor de atitude, o valor de vivência, né? E os outros valores, né? Agora me fugiu, de vivência e de criação, né? Mas você me pediu também hoje para falar sobre o valor da atitude, que é um dos valores da logoterapia, que a consciência nos leva a fazer isso, né? O valor da atitude é aquela postura que todo ser humano tem diante de uma situação de sofrimento. Não é qualquer atitude em qualquer momento, mas é diante de uma situação de sofrimento, a pessoa decide transcender a si mesma, né? Sair de si mesma e ter uma atitude em relação ao sentido da sua vida que vai fazer bem ao outro. Tudo sendo isso de maneira simples, né? Se nós olhamos para o Viktor Frankl, ele teve um valor de atitude maravilhoso ali no campo de concentração, porque ele estava numa situação de sofrimento. Então ele escolhe ali todo dia, né, ter uma atitude, né, de cuidar dos outros, de começar a reescrever o manuscrito, tantas coisas que Viktor Frankl fez no campo de concentração, às vezes só imaginando, né, outras coisas para sobreviver aquele dia que estava com fome, com frio, enfim. Mas sempre relacionado a um sentido. Então, o valor da atitude é quando nós não nos deixamos paralisar pela situação de sofrimento que estamos vivendo, mas ao contrário, dentro da situação de sofrimento, nós conseguimos sair de nós mesmos e criar novas coisas. E não qualquer coisa, mas algo que nos dê sentido para a nossa vida. Pode falar. Não, eu só ia contribuir com o seu discurso, tá maravilhoso.
Não, porque parece que Frankl, quando ele fala que o homem ele ganha mais dignidade, né, ao sofrer, porque é inerente à ontologia do ser humano saber sofrer. Parece que existe um potencial em nós. Isso é despertado nessas situações, não é, irmã? Não é isso que a senhora está dizendo agora? Então, exatamente isso que traz ele de belo, esse valor de atitude, né? Que nasce dentro de uma situação de sofrimento. Sabe que esse valor é aquele que mais me capta? Porque eu falei, como assim? O Viktor Frankl diz uma frase muito dura, que ele fala que a vida é sofrimento. Quando eu li essa frase, eu falei, não, tá errado. Como assim a vida é sofrimento? Sim, a vida é sofrimento, porque nós somos convidados o tempo todo a transcender a si mesmo, a nos ultrapassar, a passar além de si mesmo. E nós somos muito acomodados, né? A gente quer evitar o sofrimento, quer que tudo esteja bem, que tudo. Mas se as coisas estão sempre bem, tudo quadradinho, a gente não consegue ter esse valor da atitude e não consegue crescer. Não consegue descobrir as capacidades grandiosas que nós temos dentro de nós para superar, né? A gente não tem que buscar sofrimento, porque já temos no dia a dia, né? Não precisa buscar, mas diante daquilo que nós vivemos, as dificuldades que nós temos uma grande oportunidade ali de crescimento. E quando nós nos enfrentamos a uma dor com o valor de atitude, o mais bonito é que nós vamos descobrindo o sentido da nossa vida e o valor profundo da nossa dignidade. Os tesouros que nós carregamos dentro de nós. E isso faz com que as angústias pelo sofrimento que estamos vivendo já não sejam tão pesadas. Elas continuam ali presentes, mas a alegria de você descobrir o valor, de poder ver, mas eu consegui vencer aquele desafio, é muito maior que toda a dor que você possa estar vivendo. Por isso que esse valor de atitude, toda a logoterapia, tudo aquilo que Vitor nos ensina, nesse tempo que a gente está vivendo agora de pandemia, né, se torna mais do que nunca essencial, porque estamos dentro, eu digo, né, tenho dito muito isso, nós estamos dentro de um campo de concentração, né? Se chama quarentena, se chama Covid-19, estamos privados da liberdade de ir e vir, não podemos fazer aquilo que sempre fazíamos, estamos dentro de uma situação muito complicada. E o que vamos fazer? Vamos ficar simplesmente esperando o tempo passar? Não. Nós temos a capacidade de, diante da situação que nos acontece, ter o valor de atitude e poder criar novas coisas, né? Eu dizia nesses dias, qual é o legado que eu vou deixar durante essa pandemia? Que legado eu posso deixar? Ou eu simplesmente vou sofrer, vou padecer o que estou vivendo, mas aí não vou transcender e não vou conseguir deixar um legado para a humanidade, ou para mim mesma, ou para quem quiser, para quem estiver ali perto de mim. Irmã, quando a senhora diz, enquanto a senhora foi falando, né, me deixa muito claro esse pensamento de Frank quando ele diz da responsabilidade que temos frente ao sentido. Né? Quando a senhora diz, o que vamos fazer? E agora? O que vamos fazer? A vida propondo, né? A vida provocando. E agora? O que vamos fazer? Porque o peso dessas angústias, as quais a senhora foi falando, talvez as angústias da frustração existencial, né? É quando o ser humano ele não consegue achar, encontrar esse sentido, então tem o peso da frustração existencial, né? Tem uma frase de Frank que eu coloquei aqui, diz que a frustração existencial pode desembocar em uma sintomatologia neurótica. E é exatamente quando existe um peso muito maior do que eu deveria carregar, né? O que faz a frustração quando eu não encontro sentido, né? Existe um peso muito maior que eu estou carregando porque eu não ainda me abri a ter talvez a própria responsabilidade perante esse sentido, né? A senhora provocou isso nesse momento. A dor pela dor, ela é esmagadora, né? Exatamente, né? E você traz essa palavra forte, né? A responsabilidade. Porque muitas vezes, diante da dor, nos colocamos como vítimas, né? Estou com isso, acontece isso, não sei por que acontece, o porquê que aconteceu e por que estou vivendo isso. E nesse lugar de vítima, não é o nosso lugar.
Nós somos guerreiros, né? Nós somos pessoas que temos grandes, enormes capacidades. E quando a gente se coloca no lugar de vítima, a gente sofre muito mais ainda. Porque a gente não encontra sentido, não encontra a resposta que está vivendo, e aí se enrola toda na situação e perdeu, não é? É assim que somos nós, a gente se enrola. Ai, mas por que isso? Por que aconteceu? E vamos sofrendo, que é normal, assim. A vida é sofrimento, então não é fácil. Todos nós passamos, já passei por isso, com certeza você já passou por isso. É realmente sofrido, mas nós sofremos muito menos quando responsavelmente decidimos encontrar um sentido aquilo que nos acontece. Ah, mas está difícil de encontrar um sentido, eu não sei. Então, olhe para o pequeno, para o minuto. Se está difícil olhar para a semana inteira, para o mês inteiro, olhe para o dia. Se está difícil olhar para o dia, olhe para o segundo, né? Para o minuto que está vivendo. E nesse minuto, com certeza, encontrará algo que pode dar sentido a esse sofrimento. Ou entregar para alguma coisa, ou dizer, bom, com o sofrimento eu finalmente entendi tal coisa, entendi tal outra. Não procure grandes coisas, porque nós somos seres que queremos grandes, filosofar muito, escrever grandes livros sobre experiências. Não. As coisas grandes se dão nos atos pequenos, nos pequenininhos, né? Da ferida. Enquanto você falava, eu lembrei da história da pérola, né? Já com certeza a gente usa muito isso, né? Da pérola que nasce da ostra, que é ferida por uma pedra, né? Entra uma pedra ali e vai fazendo as camadas, até aquela pedra virar uma pérola e não ferir mais, né? A ostra. E é assim na nossa vida. Quantas pedras entram todos os dias na nossa vida, e nós precisamos que essas pedras se tornem uma pérola, né? E não mais algo que nos fere. Agora, se nós ficamos olhando para a pedra, dizendo, oh meu Deus, olha quantas coisas, não sei lá como se chama a pedra, né? Quantos picos tem a pedra, que grande que ela é, ai, eu não mereço essa pedra. Eu vou. Oi, De irmã. volta. A gente tá brincando aqui. Estamos. Vamos que vamos. Mas eu Vamos. estava ouvindo a senhora falando sobre a pérola que precisa sair, né, da grande da ferida, precisa sair uma pérola, né? A senhora falava, enquanto a senhora falava desse movimento de olhar para a dor, né, e trazer o sentido, né, me lembrava muito, irmã, quando as pessoas nos perguntam sobre a relação madura que nós precisamos ter com o nosso passado, né? A senhora foi falando e foi me remetendo muito a como eu me relaciono com o meu passado, com as dores que aconteceram comigo, né? É exatamente isso, né, irmã? Exato, exato. E você traz agora uma realidade. Bom, eu não falei do trabalho que eu faço, mas eu e minha equipe trabalhamos dentro de um bairro de prostituição, né? Então, com mulheres já há muitos anos que vivem realmente uma realidade muito sofrida. E hoje de manhã, nos atendimentos online que faço agora, né, de escuta com as mulheres, uma delas trazia a dor que ela carrega por passado ruim que ela teve, né? A culpabilidade, por que que eu escolhi aquilo que me fez tanto mal. Então, em realidade, ela não está enxergando que aquilo que está fazendo é bonito, porque ela está tomando consciência de que ela fez uma escolha que a feriu, né? Então, eu conversava muito com ela sobre a pérola e a pedra, enfim, né, sobre tudo isso, mas como precisamos, sim, tomar consciência dos egos, da dor do passado, mas olhar para frente. Porque enquanto nós fiquemos olhando para trás, a possibilidade de reviver e de mudar aquilo que temos para viver, para mudar, ela vai passando. Porque o novo dia é uma nova oportunidade, né? Um novo lugar para uma nova atitude. O que passou, a gente pode fazer uma resiliência, aprender do que passou, mas aí eu tenho uma nova oportunidade para viver aquilo de maneira diferente, né?
como diz Vitor, né? Viver o hoje como se estivesse vivendo pela segunda vez, né? Mesmo que não estivesse É vivendo verdade. aquilo, né? Eu gosto muito dessa frase dele e levei muito tempo para entender o que ele queria dizer através disso. Também, como assim viver de novo que eu já vivo? Segunda vez que eu tô Fala vivendo que eu essa nunca frase vivi. pra gente, irmã. Como? Fala essa frase pra gente anotar e colocar aqui. É uma best-seller Isso. de Franklin, né? É viver o Viva! hoje, viver o hoje, o agora, como se eu estivesse vivendo pela segunda vez. Como se já tivesse vivido aquilo, né? Então, não ver como já pensar nos erros também, nas possibilidades, em tudo, né? Viver com intensidade. Em realidade, ele quer trazer isso, né? É, sempre traz isso, né? Viver cada minuto com intensidade, mas não de qualquer maneira. Com responsabilidade, porque a gente escuta muito isso hoje no mundo. Ah, vamos aproveitar a vida, viver. Não é isso, né? Viver com plenitude, como o Vitor fala, é viver com responsabilidade. O que isso quer dizer? Em relação ao sentido da minha vida. Não posso, assim, não cuidar da minha saúde, viver de qualquer jeito. Isso não é responsabilidade. Isso não vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é você cuidar de você mesmo e encontrar um sentido à tua vida. Então, isso é ser responsável. Viva plenamente algo que te faz feliz, mas com responsabilidade e em coerência com os seus valores, que não vão ser necessariamente os valores de todo mundo, né? Mas os seus valores, aquilo que faz parte da sua identidade. Então, por isso que não é fácil. Não é qualquer valor, não é qualquer sentido, não é oba-oba. Realmente precisa de uma consciência fiada, de um trabalho de conhecimento de si mesmo, né? De uma pacificação consigo mesmo, para poder encontrar esse sentido e viver essa plenitude de vida. É sofrido? É muito demais. É exigente? É. Mas eu posso dar certeza do que eu conheço até agora que não existe melhor caminho que esse aí. Porque nos dá realmente o que eu chamo hoje, né, de plenitude de vida. Viver aquilo que estamos vivendo, sofrendo, mas plenos naquilo que estamos vivendo, porque é o sentido da nossa vida. Nossa, perfeito, irmã. Nossa. Irmã, então, na verdade, a consciência, ela nos chama ao dever. Tanto que Frankl, ele fala sobre o dever ser, né? Existe essa tensão em que a consciência sempre me projeta para aquilo que eu devo ser, Exato. né? E não para aquilo que eu quero, aquilo que eu imagino, mas é sempre para o dever. Me aponta sempre para o dever. É isso mesmo? Exato. E isso mesmo, né? Aponta sempre para o dever e para aquilo que o Victor Frank fala, né? O ser humano se realiza como pessoa na medida que ele se entrega ao outro, pelo amor. Não, pelo amor responsável também, não qualquer tipo de paixão, né? Estamos falando do amor de entrega que valoriza o outro. Então, é exatamente isso, assim. Esse é o caminho, né? Que é bem diferente, mais uma vez eu repito, de interpretar tudo isso como uma vida fácil, né? Que não é. Senão o Victor Frank não diria que a vida é sofrimento. Nunca mais vou esquecer essa frase, É, porque me incomodou muito. Como assim que a vida é sofrimento? Tava querendo ser feliz, tava querendo sofrer. vou viver sofrendo? Mas é, a vida é sofrimento por isso, porque realmente é como a pedra na ostra que gera uma pérola. Então, quantas pérolas nós podemos fazer na nossa vida? Quando nós começamos a transformar as nossas pedras em pérolas, então a nossa vida se torna feliz. Nós continuamos sendo feridos, mas continuamos transformando a dor em uma alegria. E isso nos torna sermos realizados como pessoas, né? E nos leva, Irmã, sim. perdão, cortei a senhora. Só para terminar assim, eu me lembrei agora de outra frase de Viktor Frankl, onde fala: o mesmo homem, né, que foi capaz de criar as câmaras de gás, lembra dessa frase, Nossa, né? É o mesmo homem que foi capaz de entrar de cabeça erguida nas câmaras de gás, né? O mesmo homem que foi capaz de fazer o que Viktor Frankl fez. Quantos milhões de esse é pessoas o hoje estamos vivendo graças àquilo que viveu, né? A transmissão que ele fez de uma teoria e de uma prática que depois ele viveu, né, no campo. irmã.
quando a senhora falava, eu pensava que talvez a nossa geração precisa ser uma geração que se relacione com a dor de uma forma diferente, Sim, né? Porque nós temos agora essa relação com a dor de uma forma tão frágil, né? As pessoas, quando se deparam com sofrimento, elas querem ou fugir, ou querem morrer, ou querem... Acho que a relação que eu tenho com essa dor, né? O entender o que é a dor, né? Encontrar um sentido. Eu acho que o mais desafiador que Frankl traz é esse movimento interior que a senhora foi trazendo para nós, que para mim esse movimento que a senhora trouxe agora da ferida para a ostra é a tensão que Frank fala da noodinâmica, a senhora trouxe em termos aplicáveis maravilhosamente bem, que bom. né? Essa tensão em que eu preciso sair da minha paralisia, da vitimação e começar a tomar um protagonismo com responsabilidade, mas essa necessidade em que quando eu não posso mudar algo, eu preciso mudar a mim mesmo, né? É isso, assim, e isso a gente tem que sair dessa visão mundana, né? Mundana no sentido de que está fora da nossa realidade, da identidade nossa, né? É, Sim, de que nós somos felizes com a ausência de sofrimento. Essa é uma grande mentira. Nenhum homem é feliz com a ausência de sofrimento. O sofrimento já faz parte da nossa vida. Então, não adianta a gente querer gastar as nossas energias para afastar o sofrimento. Porque a gente gasta energia pra caramba querendo afastar o sofrimento que é inevitável. Tem sofrimentos que tem que ser evitados, com certeza. Precisam ser evitados. Mas aqueles que não podem ser evitados, a gente não pode fazer mais, não pode continuar a evitar, porque não vai conseguir evitar. Agora, aí você tem uma grande possibilidade de você, mais uma vez, fazer uma ou mil pérolas com a tua ferida. Então, não evite o sofrimento que não pode ser evitado, aquilo que não pode ser evitado, transforme ele numa pérola. Quer dizer, saia desse comodismo de sofrer, de vitimismo, que nós entramos facilmente, e entre nesse dinamismo que te faz sofrer, mas que te vai levar muito mais além, né? E realmente, assim, essa é a chave da vida. Para a gente poder encontrar essa plenitude, assim, o tempo todo sair. Essa pandemia trouxe essa realidade. Nós estamos vendo isso muito, temos inúmeros exemplos dentro, nesse tempo de pandemia, de quarentena. Realmente é algo muito sofrido para todos nós. E quantas iniciativas foram saindo, quanta criatividade, quanta coisa. A gente foi numerar as coisas que nós estamos vendo surgir de homens e mulheres fazendo nesse tempo são enormes. Então, não justifica a pandemia. Não, tem que ter uma pandemia para isso. Não, não tem que ter pandemia. Mas já que tem pandemia, o homem pode, né, se desafiar a si mesmo e crescer e mostrar realmente os grandes tesouros que nós temos. Que quando tudo está bem e tudo está tranquilo, a gente se acomoda muito fácil. E a gente não entra em nós mesmos e descobre os grandes tesouros que nós temos. Nós somos um depósito, eu falo isso, né? Graças à logoterapia, somos um depósito de tesouros. Então, enquanto a gente não se enfrenta, não entra dentro de si mesmo, não se conhece, não sofre para isso, né? Porque não é só entrar e tá tudo bonito, não. A gente entra e encontra porcaria também. Então, tem que encontrar tudo isso, não é? Isso sim, isso aí tem valor e tem sentido, tem força para viver. Irmã, você tem algum exemplo aplicável sobre alguém que transpôs, assim, que a senhora pode trazer para nós, para a gente evidenciar fatos reais, assim, alguém que conseguiu, na própria resiliência, entender que aquilo era algo que precisava se transformar Né? em uma riqueza, né? Aquilo que era dor agora se transformou em um potencial de riqueza. A senhora tem algum testemunho, assim, para nós? Em realidade eu pensei em vários e acabei ficando mais geral, mas bom, o Viktor Frankl é o primeiro, né? Nós temos um exemplo concreto ali, acho que o sofrimento que ele viveu no campo de concentração
foi absurdo, não temos noção de como medir, né? Tudo que ele viveu. Algumas pessoas leem o livro do Sentido da Vida e param na metade porque é muito sofrido, mas tem que chegar até o fim, né? Porque ao fim a gente vê o mais bonito, né? Que é a realização. Mas eu tenho um testemunho pessoal que eu podia dar, que eu acho que esse é o mais verdadeiro que eu posso dizer. Eu pergunto para a senhora. É? Nossa, eu ia, agora! Ia falar isso? Ah, então. Pois é, e eu acho que eu posso falar com mais propriedade porque é meu, né? Não é questão de dizer que é melhor, mas a minha experiência dentro desse banco de prostituição, que hoje eu amo o que eu faço, né? Realmente é o sentido na minha vida. Não foi fácil, porque eu cheguei no Brasil, era uma menina de 22 anos, e não tinha estrutura nenhuma, não existia nenhum trabalho com essas mulheres. Era um trabalho de igreja, mas não tinha nenhum tipo de trabalho. E ninguém acreditou nisso, assim, poucas pessoas acreditavam que isso iria dar certo. Então foi muita porta fechada, foi muita crítica, poucas pessoas confiavam que uma menina, né, pudesse fazer alguma coisa. E foi muito desafiador, porque quando a gente se encontra diante de uma pessoa, seja na prostituição ou nesses meios assim, né, a gente acha que as pessoas estão perdidas, que não tem sentido, que não tem mais o que fazer. E em realidade foi, a história é longa, né? Mas resumindo, diante dela, se eu precisei mesmo me superar a mim mesma. Porque o que fazer diante daquilo? É um sofrimento muito grande, o que uma mulher vive em situação de prostituição, e ao mesmo tempo eu estava quase sozinha ali, na estrangeira, a irmã que tinha vindo comigo tinha ido embora, foi realmente uma situação bastante complicada ali, né? Tinha alguma outra pessoa apoiando, mas era muito pouco, né? E o que fazer diante disso? Eu não tinha arma nenhuma, não tinha método, nunca ninguém tinha feito isso, e aí vai embora e vai e faz. E falei, meu Deus. E aí a irmã que estava comigo foi embora e eu tive um convite de voltar para a França e de abandonar a missão que tínhamos começado, que tinha apenas 1 ano de vida. E eu senti dentro de mim que eu não podia deixar aquilo, mas eu não sei explicar. Para mim fazia mais sentido ficar sozinha, com muito medo, que ir embora. E depois, quando eu decidi ficar, através da escuta dessas mulheres, do sofrimento delas, eu fui ali vendo, né, encontrando o sentido da minha vida, né, escutando elas e ajudando elas a encontrar o sentido. Eu encontrei o sentido da minha vida, que era realmente isso, ficar do lado delas, não para dizer o que elas tinham que fazer, mas para ajudá-las justamente a isso, a dizer quem é você, o que você tem dentro de você, que valor tem dentro de você. Então, precisei desafiar em muitas questões, a questão de idioma, questão de cultura, a questão de família, né? Estar longe da família é muito difícil, não é fácil, não. Enfim, vários desafios, o fato das pessoas não acreditarem, pedirem o tempo todo resultado, se eu não tinha resultado nenhum, porque o resultado ali era só um diálogo. Então, é isso, assim, não é fácil, é sofrido, mas é possível e é a melhor coisa do mundo. Eu acho que se encarna, né, na nossa vida agora, na vida da senhora, aquela frase de Frank: encontrei o sentido da minha vida ajudando a outras pessoas a encontrarem o sentido de suas vidas. Sim. É exatamente a consciência transcendente, né, que talvez foi naquele momento onde a senhora teve a intuição, né, algo lhe falou, fique, né, faça. Né? E a consciência ali já estava te apontando o sentido, o norte, a direção, Isso. né, irmã? Você e talvez de... a gente não conseguia dar nomes, né? Sim, e você falou muito, muito importante, algo também que o Victor fala, né? Dessa intuição, né? Que a gente não entende muitas vezes como é, mas não é qualquer tipo de intuição, mas aquela intuição que vai lá no fundo, né, do nosso ser e que a gente não pode renunciar àquilo, né? Se eu tivesse dito não, eu teria ido contra algo que era mais forte do que eu, né? Algo que estava ali, mas que eu não entendia, não fazia ideia daquilo, do que era, né? Hoje eu entendo, depois de tantos anos. Mas isso também é algo que o Victor traz, né? De seguir essa intuição que está sendo em realidade guiada pela consciência, né? Pelo órgão do sentido. Nossa. Irmã, posso contribuir com a sua fala, dizendo Nossa, claro. o que Frankl
o que Frankl dizia aos seus alunos sobre a consciência. Achei tão bacana isso que eu penso que é isso que talvez essa live está falando para aqueles que estão acompanhando a gente, né? Sim. Dizia assim, Frankl, aos seus alunos: quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. Exato. Né? A didática de Frankl era fazer com que as pessoas que estavam perto dele ouvissem a voz da sua própria consciência, porque lá estava o tesouro, lá estava a direção. Né? E não só ouvissem, mas pegue isso que está sendo colocado, apontado, né? Essa intuição que está lá no fundinho que a senhora disse, né? Aquilo que você sabe que deve ser feito. Né? A senhora disse algo maravilhoso: não renuncie isso, você sabe que deve ser feito. Né? E coloque em prática da melhor forma possível. Achei isso tremendo, né? Exato. E da melhor forma possível também, né? Porque às vezes a gente faz de uma certa maneira, mas à medida que você vai se entregando mais plenamente, aí você se realiza ainda mais, né? Que outro ponto também, que nós vivemos num mundo muito imediatista, como que fala? Imediatismo, né? E agora já resultados, né? E isso vai nos tirando um pouco essa lentidão, né? Que às vezes fala de nos entregar plenamente aquilo que a gente está vivendo. Então, quando o Vitor fala isso, faça o melhor possível, isso também sempre me chama muito a atenção. Não é de qualquer maneira. Se a intuição está pedindo para fazer aquilo, se entrega naquilo totalmente. Não faça pela metade. Vai até o fim, porque você tem muito mais para dar daquilo que é pouco, de superficial, de rápido, de já acabei, já está pronto. Não, faça plenamente. Então, isso é muito importante. Não é só escutar a voz da consciência e ter a intuição, mas fazer bem feito, né? Não na perfeição, mas na plenitude da doação, né? Nossa, perfeito, irmã, perfeito. Perfeito não é, Irmã, mas você sabe, ela tem algum livro, dica da live, da nossa live de hoje? então, não tem como não indicar. Quem que não leu ainda Em Busca do Sentido? Se alguém não leu Em Busca do Sentido, então sai da live agora, Tem. vai agora comprar na Vozes, né? Que tá tendo na promoção, não sei onde lá. Ou faz inscrição lá para ter, mas tem que ter, não tem como. E depois tem um monte de livros ali que vocês já indicaram nas lives anteriores, todos aqueles do Vitor, Elizabeth Lucas, enfim, né? Todos aqueles que a gente tem que ler e quer ler, né? Quando a gente faz a pós-graduação. Temos muito livro, né? Em pouco tempo. Mas temos uma consciência, um coração, a parte noética nossa para poder vivenciar essa logoterapia. Que é importante também estudar a logoterapia, mas mais que isso, né, como a gente aprende, Luciana, viver a logoterapia, né? Como o Vitor falava, Verdade. sejam, né, vivam, né, sejam logos viventes, né? E isso é realmente o mais importante. Esse testemunho arrasta, né, irmã? Sim, sim, exatamente. Arrasta. Agora, irmã, deixa eu perguntar uma coisa para as senhoras. Se Frankl estivesse vivendo no nosso tempo de hoje, diante dessa pandemia, o que a senhora pensa que ele falaria para nós? Tenham valor de atitude, sejam responsáveis, né? Criem novas coisas, não se paralisam, né? Vejam, né? Vão à frente, né? Vejam o que pode fazer, como fazer a diferença, né? Não para ser mais, senão para viver naquilo que você tem em plenitude. Eu acho que ele falaria isso mesmo, porque foi o que ele fez no campo de concentração, né? Não de grande massa, mas no individual, né? De cada um. Qual é o seu individual e o que você pode fazer. Todos nós fomos desafiados nessa pandemia a pensar no que íamos fazer, né? Todos tivemos que tomar uma decisão. Eu tomei a minha decisão no começo da pandemia. Eu falei, eu vou criar novas coisas, ficar sentada não. Não vou renunciar àquilo que é a minha missão. Não sei como que vai acontecer. Respeito às regras, isso a gente tem que fazer, mas não renunciar ao que nós somos, mesmo dentro de quatro paredes, né? Nossa. Essa dinâmica de também criar as possibilidades diante da dor, né? Isso é Isso, perfeito, é né? perfeito, é maravilhoso, porque a dor, ela já não tem mais o peso que ela tem quando a gente fica quieto, né? Fica paralisado, né?
É como quando a gente está sofrendo alguma coisa, você está imaginando, você está pensando em outra coisa, você está enfrentando a dor com mais facilidade. Agora, se você fica quieto, né, sem reação diante de uma dor, por isso que a gente tem um instinto, né? Se alguém te bate, você tem um instinto. A reação diante da dor. Quando a gente não tem uma reação diante da dor, a gente sofre mais. Porque, por natureza, nós reagimos diante da dor. Diante da dor física e diante da dor espiritual, né? Da dor É psíquica, enfim. verdade. Eu penso também, que, por exemplo, ver a vida de Frank, o de Vitor Frank, e ver, por exemplo, a sua vida hoje, né? Hum. O quanto a gente não tem noção do que um sofrimento bem vivido pode ser alimento para a vida de muita gente, Sim, né, irmã? exato. Um sofrimento bem vivido, exatamente isso, Luciana. Por isso que não é um sofrimento buscado, eu vou agora buscar um sofrimento, porque não. Mas algo que chegou ali e bem vivido, realmente faz a diferença. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo tendo essa ideia, né? E trazendo esperança. O sofrimento não acaba, ele está sempre conosco. Então, a solução está ali, né? Encontrar um sentido nele e saber que podemos crescer dentro do sofrimento como pessoa, né? Dentro dos nossos valores. Aí, para mim, aí está a esperança da vida. Irmã, diante do seu trabalho que a senhora faz, né? A senhora tem muito essa realidade do vazio existencial nessas mulheres, da frustração existencial, do Mas, suicídio, né? Porque eu penso que enquanto não encontra o sentido, essa vida que acaba resultando em tédio, amargura, angústia e desejo de morte, né? A senhora vivencia isso? sim, exatamente, assim, e bem, assim, e de uma coisa bem concreta. Sabe o que as mulheres falam para mim, desde a primeira vez, assim, quando eu comecei a fazer a escuta com ela, elas falaram, irmã, eu tenho dentro de mim um buraco. Sempre falam, um buraco. Eu sinto dentro de mim, uma coisa física, né? Eu sinto um buraco dentro de mim. Quando eu comecei a estudar logoterapia, falando do vazio existencial, eu falei, gente, é aquilo lá que elas têm. Porque elas falam, é um buraco dentro de mim. E é impressionante que quando elas fazem um caminho de saída, mas mais que saída, quando elas fazem um caminho de consciência, esse buraco, elas falam, eu não tenho mais agora. Parece que foi preenchido. É lindo de ver, é lindo de ver. É sofrido de ver quando chegam, né? Que parece um trapo de pessoa, né? Realmente sem valor nenhum, uma autoestima muito, muito baixa. Mas como é lindo de ver, eu sou apaixonada por isso, mas como é lindo de ver quando a pessoa consegue, por ela mesma, chegar ao ponto de dizer: eu não sou um pedaço de carne que se vende e se compra. Hoje eu sou uma mulher que reconhece a sua dignidade. Então, não consigo mais fazer o que eu fazia comigo. Não existe, para mim, Nossa, não existe melhor prêmio nessa vida. Eu já nossa. ganhei escutando essa frase e outras tantas. Eu já Valeu ganhei. tudo a pena. Tá claro, sabe, Valeu. imagina. É, A é, gente não tem noção, né, irmã, o quanto nesse movimento de sair de si, a senhora falando agora, é tão concreto para nós, é tão concreto assim, quando a senhora foi dizendo, o quanto o movimento de sair de si mesmo é algo que alimenta a nossa própria dimensão espiritual, né? O exato. que nos traz dignidade. Né? Sim, O quanto ouvir isso das pessoas que a senhora trata, o quanto a preenche também. Então, é algo recíproco. Né? exato. É algo que eu vejo. Ontem nós falamos assim, fechando aqui, eu estou trazendo essa dinâmica da live passada, que a Clarissa, a gente falando sobre a logoterapia aplicada no dia a dia, a gente falava que o tu antecede o eu. É como se o tu me chamasse a ser algo que eu ainda não sou e preciso ser uma melhor versão, sabe? Exato, Trabalhar com essas mulheres eu penso que é isso, né? Toda hora ela me exato. chama a ser. Mas é exatamente isso, né? Não tem como você se aproximar delas achando que você é melhor e que você vai levar alguma coisa para elas. Ao contrário, você precisa ser mais você mesmo, na sua essência, né? Com responsabilidade,
para poder, assim, ajudar elas a serem elas mesmas, né? É realmente assim. Essa é a experiência, né? De vida, uma experiência de vida, né? De vida humana, né? Na plenitude da vida humana. Isso é maravilhoso. Sou Irmã, apaixonada me por diz isso, uma né? coisa. Seus olhos brilham, irmã. Isso que eu tenho 4, Eu né? acho que isso, eu acho que isso é ver o sentido acontecer. O sentido ser realizado quando os olhos brilham, né? Seus olhos brilham ao falar da sua missão, o carisma que você porta em si, sabe? É lindo perceber isso. Parabéns. Sim. Irmã, Obrigada, obrigada. se alguém quer saber um pouco mais da senhora na missão, como encontrá-la, se quiser perguntar alguma coisa, como encontrar a sua missão, a sua pessoa, passa pra gente nessa live. Então, minha pessoa está ali no Instagram, né? sr.maribel, o meu Instagram, então pode ali encontrar, escrever, entrar em contato. E depois a nossa obra, né, as comunidades, chama Fraternidade Thalita Kum, né? Então, isso, é @frater Thalita Kum. Posso escrever depois aqui para o pessoal saber qual é o nosso Instagram. E, enfim, se encontrar por aí. Mas através do meu Instagram vão ter contato também. Pode me adicionar, pode escrever. E aí eu respondo na medida do possível. No tempo também. Mas Eu estamos aí. agradeço muito a senhora. Assim, eu também agradeço muito a você por essa oportunidade, porque eu sou mais de ficar na minha, mais caladinha, mais escondidinha. E eu decidi dessa pandemia não recusar nenhum convite que fosse chegar. E chegaram muitos. Eu falei, não sabia que ia chegar tantos. Ai, obrigada, Padre Vitor colocou ali o Instagram da fraternidade. Obrigada, Padre. É isso mesmo. Então, isso. Parabéns. Agradeço muito, viu? Porque você, ao me chamar, você está me ajudando também a realizar o sentido da minha vida. Obrigada por derramar a sua vida aqui, abrir a sua vida, o seu testemunho. Eu tenho certeza, como eu disse, que foi alimento para muita gente que está hoje nos ouvindo, ainda está pensando, sabe? Fazer ou não fazer, né? Ir ou não ir, a indecisão, né? E hoje, através da sua vida, da sua fala, né, nós podemos compreender. Hoje, a gente hoje clareou a nossa consciência, assim eu posso dizer, né? Clareou, afinou a nossa consciência em podermos entender que não podemos paralisar os nossos condicionamentos, que somos além disso. E há um poder de resiliência que nós não conhecemos, mas precisamos botar o pé, né, irmã? Exato, exatamente. Tudo pode ser a liberdade de escolha, né? Isso é maravilhoso, né? Nós sempre podemos escolher, independentemente daquilo que nos acontece. É sofrido? Sim. Não ache que não vai sofrer. Vai sofrer? Sim. Mas pode escolher certo e ser muito feliz, mesmo sofrendo. Eita, gente. Obrigada, Se amiga. você puder, vai divulgando essa live, vai compartilhando essa live. Pessoas precisam ouvir esse conteúdo, a contribuição de Vitor Frank para esse tempo. Então, vai compartilhando essa live, printa essa live, reposta para a gente poder mandar para outras pessoas também. E eu quero aqui dizer que amanhã nós temos uma live maravilhosa com a Luísa. Luísa vai falar de síndrome de Burnout e logoterapia, né? O cansaço dos bons. A senhora já ouviu falar sobre esse livro? Sim, eu tenho ele aqui. Com certeza. Já falar sobre o cansaço. Tem que ter muito cuidado nesse ponto ali. É verdade. Espero a todos na live de amanhã. Tá bom? Obrigada, irmã. Um abraço na sua alma. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Estamos juntos aí durante a semana. Aqui. Um beijo. Tchau, tchau.